pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Livros, Café e Companhia da Lura Editorial. Comigo hoje está Roger Konovalov, editor da Lura, como também a Aline Assoni, coordenadora editorial. Sejam todos bem-vindos. Olá! Olá! Mediante a pandemia que a gente encontra atualmente, nós encontramos ameaças e oportunidades. Roger, como editor, qual a sua visão sobre o momento em que estamos passando? Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. É um momento bastante sombrio, e quando eu falo sombrio, não apenas no sentido negativo da palavra, de algo de terror, mas assim, sombrio de obscuro mesmo, de muitas vezes você não saber como ter uma posição, como tomar uma posição, né? Geralmente, né, você tem que conhecer o seu campo para você agir. Sim. Assim e como o futuro está incerto. Exato, e a gente está realmente num momento incerto, um momento imprevisível, onde eu tenho acompanhado alguns empresários, pessoas aí que são grandes gerentes de franquias do Brasil, né? E eles, em algumas lives que eu tenho acompanhado, eles falam, olha, nunca passamos por isso. Pois são pessoas que têm quase o dobro da minha idade. Então, se eles não passaram por algo parecido, a gente também não passou. Eu, nos meus 35 anos, nunca vi. Então, assim, é um problema não só no Brasil, como no mundo. E vai ser um momento de muitos desafios, porque vamos ter que nos reinventar. O mundo já passou por isso outras vezes, né? Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que não somente no século XX, que foi, acho que, o século mais conturbado mundialmente falando, mas nos outros séculos sempre passamos por problemas semelhantes, né? De pandemias, pestes, e são momentos muito delicados porque é um inimigo invisível. A gente está vivendo um momento difícil e essa conta vai chegar, porque o problema econômico, ele é muito profundo. É como se fosse um tumor que apareceu ali, mas você ainda não sabe a gravidade que ele vai ter em potencial, que ele vai crescer. Então esse câncer ele vai crescer, ele vai contaminar. Pega o Titanic passando no iceberg, quando ele passou e lá e bateu no iceberg, ele levou 2 horas para afundar. A gente acabou de bater no iceberg. Então, quer dizer, é um momento que você está vendo aquela primeira onda. Você não vai ver a grande onda ainda, né? E eu estou falando isso com base nas notícias que nós estamos tendo hoje em maio. E aí você vê, por exemplo, notícias falando que não, que é só o começo, porque ainda não chegou a pior fase ainda não chegou do coronavírus. Como você fazer planos para o futuro? Porque a economia e a política sempre caminham muito próximas. As pessoas, elas são fiéis àquele ou a determinado político até começar a faltar a comida na mesa. Aí logo começa a vir desespero. Então o que eu acho? Eu acho que agora, nesse momento, não dá pra gente tomar decisões muito assertivas de vai ser assim, vai ser assado. O fato é que uma coisa boa de tudo isso, se poder extrair alguma coisa boa, é que nós estamos com comunicação muito rápida. A gente está numa rede de comunicação muito fácil hoje. Por isso que às vezes a gente acha que o mundo está pior do que ele realmente está, às vezes. A gente acha que está até pior, porque a comunicação ela é muito rápida. Então você tem ali, Itália morreu hoje não sei quantas pessoas, Espanha tanto, Brasil tanto. A comunicação é muito rápida. E aí chega um vídeo de um velório, seja de um luto. E para atrapalhar tem fake news, né? E isso o fenômeno agora atual aí que está mexendo com as estruturas. Aí tem o ET também chegando. Inclusive, dica de leitura, tá lá na livraria da Lura, Fake News. Né, Roger? Sim, Fake News. Ótimo. É uma dica muito André boa. Faustino. Ótima indicação, Aline. Exatamente. Bem lembrada. É bom para ter uma noção aí do que é o que fake é fato news e o que é fake, né? E o que isso vai mexer com a sua vida. Né? E as pessoas, por viés político, elas acabam cegas. Elas não estão querendo enxergar as notícias, os números, nada. Porque ela acaba virando a historinha do Joãozinho. Sabe quando o Joãozinho ia pra floresta e ficava gritando, mãe, o lobo, mãe, o lobo? Aí a mãe ia lá, desesperada, ele ria, dava risada. Mentira! E aí um dia o lobo chegou e ele chamou e a mãe falou, tá me trollando de novo, né? Não vou. E aí o lobo comeu o Joãozinho. É drástico. É dramática a história, mas aprendeu isso na infância pra quê? Pra não mentir. Pra não espalhar fake news. Falsos alardes, né? Porque agora a gente não sabe o que é notícia, o que não é, o que é mentira, o que é verdade.
As oportunidades neste momento, você precisa aproveitar e ser solidário, se doar e enxergar mais o próximo. A gente tem um costume dentro do nosso mundo capitalista, trabalho, dinheiro, negócios, sucesso. E um sucesso egoísta, né? Egoísta. Que não leva a lugar nenhum. Exatamente. A gente estava a 400 km por hora numa locomotiva louca, alucinada. E agora paramos. E é um momento também para filosofar, enxergar aquilo que é eterno e não temporário. Porque muitas das coisas que a gente corre atrás são coisas temporárias. Acima de tudo, existem coisas que são muito mais, que têm um propósito muito mais profundo do que só viver para as coisas do hoje. Eu estava até lendo uma notícia que as pessoas, quanto mais sozinhas, elas estão entrando num mar de reflexões. O que é bom. As pessoas têm medo, às vezes, de refletir, de filosofar a vida delas, de pensar, de por que eu estou aqui. Ressignificar, né? Eu acho. Ressignificar é a palavra da vez. Eu acho que é um momento para você pensar a tua vida, o que você fez até agora e daqui pra frente, se voltar tudo ao normal, né? É o que a gente falou no episódio anterior, eu, né, conversei com o Daniel mais sobre isso, depois dei uma olhadinha lá. Não sei se essa quarentena vai acabar, espero que não, pra mim, sabia? Sério? Porque foi um momento bem legal. Introspecção, né? Eu acho que é um momento muito válido se você aproveitar. O mundo nunca te deu um tempo tão grande. As pessoas estão de férias. Mas quando eu falo férias, não é que as pessoas não estão trabalhando, não estão precisando correr atrás. Tem gente que está trabalhando até demais. Né? A dona de casa ali que tem que cuidar de tem filho, que cuidar de filho, trabalhar, tem que cuidar, fazer, né? Tudo. Tá tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é estressante. Não vamos falar que não. Mas é um momento que o mundo também ele tá mais complacente. Se você chegar para alguém e falar, olha, hoje infelizmente não dá. A pessoa não vai sair e pular no seu pescoço. Ela vai falar, não, eu entendo. Tá difícil mesmo para todo mundo. Então é um momento que você tá tendo um tempo valioso. E não desperdice esse tempo só em Netflix. Com distrações. Né? Não desperdice só com Facebook, com Instagram. Entretenimento é importante. E nunca foi tão importante. Né? Porque em casa tem uma hora que você já viu todas as coisas do Netflix, todos os filmes possíveis, né? Já viu todas as novelas, a novela tá até reprisando. E aí, o que você vai fazer? Né? Tem uma frase que fala, a arte ela é uma forma de você não enlouquecer com a realidade. Isso é um fato. Porque a vida é um paradoxo, é um propósito, é uma coisa que está dentro da gente, que clama, que bate o coração, você fala, vai, você tem que fazer. É isso que eu ia falar também da solidariedade. Não tenho dinheiro para ajudar o outro. Não, ajude com o tempo. Tem um autor, que ele já é um autor aí, mais de 70 anos, ele me ligou esses dias e falou, Roger, eu só quero conversar, eu preciso conversar com alguém. Eu tô aqui socado em casa sozinho. Né, Aline? Ontem a gente não conversou com a moça na padaria? Sim. Ela é de família chilena. Ela mora aqui no Brasil, ela tem família no Chile. Ela fala até meio portunhol, né? E a gente parou pra ouvir ela. Perguntamos pra ela, como que está a sua família? Como que está o Chile? E ela ficou feliz. Todo mundo de máscara, tudo. Todos de máscara. A gente foi só comprar pão rapidinho. E ela conversou. Foi legal o momento, né? Ajude quem precisa, compre máscaras de quem tá na rua vendendo. Sim, né? Muito útil. Então assim, tem uma filósofa, que acho que a Aline comentou, né? No outro episódio eu dei essa dica já. Da Nova Acrópole, do Zé Galvão. Uma coisa muito interessante, que já comentei em outras ocasiões, que entrega é uma das virtudes que mais necessitam inteligência para você saber o que entregar, em que momento entregar. Pode ser, sim, dar alguma coisa material, mas é principalmente dar daquilo que você é e não daquilo que você tem. Ela falou um negócio legal esses dias, ela falou, gente, doe o seu melhor, o que você tem de bom? Você toca bem violão? Faz uma live tocando violão. Você é uma pessoa que escreve poesias? Declame poesias. Eu acho que o melhor segredo de você não enlouquecer, às vezes num problema desse, é você ser altruísta. Porque o egoísmo, ele é autodestrutivo. Tudo é eu, tudo eu. Sim, de fato. Né? A gente se fecha num casulo, fica achando que o mundo
tá gira em todo... torno de você, A gente vê que a gente tá todo mundo conectado. E numa rede de ajuda, de apoio, é bom. Muito bom. É muito bom. Que a gente vê que a gente não tá sozinho nesse mundo. Que a gente pode pedir ajuda. E nessa hora, né, é o momento de ajudar e ser ajudado. Será que esse sistema econômico que a gente vive é o melhor? Será que tava bom? É momento para refletir. Porque às vezes a gente fala, nossa, que tempo bom, vamos voltar naquele tempo. Será que era o melhor tempo? Não é hora de a gente começar a pensar numa distribuição maior de renda, de uma forma das pessoas se reinventarem seus trabalhos, se elas precisam se deslocar. Daniel, para quem não sabe, ele trabalha com a gente há 2 anos. Em julho agora, 2 anos. Vai fazer 2 anos. E o Daniel mora em Mogi das Cruzes. Interior. Hoje o Daniel está morando em São Paulo. E estamos em São Caetano do Sul, no escritório. Então, ele se deslocava quase 1h30 por dia por viagem, né? 1-2 horas por dia. Por ida e 2 para volta. Loucura, né, Daniel? 4 horas quase. Às vezes mais, dependendo da situação. Sim. Dava para ler muitos livros, né? Um livro por dia. Será que as pessoas têm que se deslocar tanto para trabalhar? Porque hoje em dia o home office tem muita empresa que vai começar a adotar. Não sei se foi a Casas Bahia que eu ouvi falar. Eles estão com 80% das vendas. Tá Hoje eu vi fortíssimas uma vendas na notícia internet. falando que a XP Investimentos vai cogitar de ser só home office agora. Tá vendo? Também. Então, olha, a gente vê aquele mundo caótico de trânsito. Pessoas que tinham que se deslocar de um ponto A ao ponto B de quilômetros para ir. Poxa, será que precisa para tudo? Então é um momento que também há uma oportunidade para as empresas. Vai ser uma economia de transporte, vai ser melhor para a cidade, menos trânsito, menos poluição. Porque a gente está vivendo um ar puro, né? E aí o Daniel agora está morando mais perto, em São Paulo. São Paulo. E nessa época da pandemia ele ficou home office, Sim. um mês Faz aí. 20 dias. Mais ou menos, só para explicar pro pessoal, né? Sim. E agora o Daniel tá vindo pra cá em horários bem flexíveis. Sim. Aí, porque aqui a gente precisa gravar, né? Tem internet, precisa levar livro pra correr, essas coisas. É verdade. Então a gente vem pro editora pra isso. Sim, Mas claro. assim, todos os cuidados e tudo. Muito cuidado. Estamos saudáveis e de máscara e álcool gel. É verdade. Falando de escrita, quais conselhos que você daria para quem pretende publicar um livro? Antes de publicar, pesquise mais e tenha segurança, que tem muito assunto que vai ficar desatualizado, dependendo do tema, dependendo da ficção científica. Agora você está vivendo uma ficção científica, aproveite para elaborar melhor ali teu texto, não é? Distopia, né, Lívia? Mas, nossa, a gente está vivendo uma distopia. Então eu acho que é hora de dar uma revisada ali no texto, pesquise mais. Inclusive o Márcio Pacheco, que é escritor das Crônicas do Apocalipse, brincou comigo esses dias, porque ele está no 2º livro, da Máscara da Peste. Gente, não estou me inspirando no Covid, viu? Eu escrevi esse livro no ano passado. É verdade. Quer dizer, ele está vendo agora um negócio que... Tá vivendo, né? o que ele escreveu. É. Quais conselhos daria, já pegando essa linhagem, para quem está escrevendo ou já tem escrito alguma coisa e deseja publicar um livro? Nesse cenário. Nesse cenário. Eu acho que quem já tem projetos, que já está escrevendo, aproveite esse momento para terminar o seu texto, lapidar, melhorar. Não fique com tanta pressa para imprimir, porque você não vai ter eventos muito cedo. Muitas pessoas que tinham aquela expectativa, aquela ansiedade de estar em evento, de lançar o livro. Passe por algum editor, algum amigo de confiança ou alguém, se o seu livro é um livro... Beta. Um leitor beta. Pode aproveitar o momento, tem tempinho a mais para ler de novo, né? Acabei de receber um e-mail aqui agora de um autor mandando para alguns leitores beta sobre o livro dele. Que ele escreveu, falou, deem sua opinião. Então, tá vendo? É uma Então, boa hora. Uma boa hora. O livro é um legado, né, Daniel? Tem até um verso aí da Cora Coralina. Morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras do meu berço.
são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seus cânticos na música de seus versos. E falando em deixar legado, Aline, na sua opinião, neste momento, conto ou livro solo? Qual a melhor opção para o escritor fazer na época da pandemia? Escrever mesmo. Olha, isso é legal. Eu acho que é uma época boa para você começar uma nova história. Eu acho que o conto, eu sempre falo que antologias, né, como a gente tem feito, e eu tenho muitos autores que participam mais de uma antologia com a gente, né? Eles já estão em 5, 6 antologias. O que é legal? É você se desafiar a escrever um gênero diferente. Claro, você não vai escrever só porque tem que escrever, mas às vezes você tem um gosto para ficção científica, mas não está querendo escrever todo um romance ou uma ficção sobre isso. Você poesia, você tem algumas poesias aí que você escreveu na quarentena, só que você não tem um conteúdo para um livro. Exatamente. Então é uma boa hora para colocar ali, né, em uma antologia. Por exemplo, você tem a Era dos Mitos agora, que é a nossa antologia que tá aí em Dá período. pra ver muito filme agora, tem bastante referência. Dá pra você ter referência. E às vezes a pessoa, por exemplo, é advogado, ele escreve só a parte técnica, livros técnicos, jurídicos e tal, de repente fala, eu tenho uma história aqui envolvendo o Aquiles e as aventuras, enfim, na Guerra de Troia, e o cara quer escrever isso. Aí ele escreve um conto, que não é tão grande, ele pode se aprofundar, entendeu? Sim, é legal. Antologia, a gente sempre apoia aqui a antologia, né, Daniel? Sim. Porque a gente quer transformar o sonho das pessoas e... De modo bem acessível. E é bem acessível, democrático, né? A Aline tem um texto bem legal sobre edital, leia o edital, né? Tá no blog. Sim, tá no blog da Lura lá, escrevi Inclusive, esses dias tá falando sobre editais. Tem bastante visualização, tem acompanhado nos bastidores. Foi ali um texto que eu escrevi assim, foi um desabafo. Bom, importante. E para encerrar, Roger, como editor, cite 3 livros para ajudar leitores a se tornarem escritores de renome. Bom, eu vou ter que quebrar uma regra aí, com um bom aquariano. Tudo bem. Eu vou citar 4. Olha, o primeiro livro que eu citaria é o Escreva Seu Livro, da Laura Bacelar, da editora Mercúrio. Eu não sei se ele ainda está no mercado, é um livro que eu já comprei há muito tempo atrás, foi um dos primeiros livros que eu li sobre o tema, e ele é muito legal, que ela é bem sucinta, ela passa ali informação, mas é claro que a edição não falava tanto de mercado de livro digital, porque na época ainda não era tão avançado esse mercado. Mas as coisas não mudaram muito, a estrutura das coisas, da escrita, ela se mantém. Inclusive a Laura Bacelar, ela tem um canal, né, no YouTube, quem quiser acompanhar, ela tem muitas dicas legais para escritores também. Outro livro bom é Você já pensou em escrever um livro? Da Sônia Belotto. Inclusive a Sônia Belotto, que mora em São Caetano do Sul também, e eu fiz um curso com ela há 17 anos atrás. Foi uma das primeiras também vezes que eu tive esse contato, porque eu gostava já de escrever, mas eu queria ter uma opinião assim de um profissional, de alguém que já estava no mercado há mais tempo, um editor, e ela fala bastante sobre a jornada do herói. É um livro que vale a pena. Ela também fala do mercado editorial, do Brasil e tal, então vale a leitura. Tem também o livro dos Segredos do Best-Seller, que é a história de 3 editores que estavam procurando, né, uma forma de classificar o que um livro best-seller de sucesso tem em comum entre si, entre outros. Então eles viram que os livros têm algo em comum. Eles descobriram palavras-chave que eles usavam no livro. Estrutura de textos, né? É muito legal, é muito interessante. Não que precise seguir, mas é legal saber. Porque eles usam um programa de computador que faz essa varredura nos livros e vai falando da probabilidade daquele livro se tornar um best-seller. Você fala, caramba! Como existe na música, né? Na música também tem isso. Tem programas que analisam se a música vai ser hit ou não. Então é bem interessante, viu?
Eles falam, por exemplo, que hoje a tendência não está tanto para fantasia, como O Senhor dos Anéis, como era antigamente. Isso no livro, né? Aí você pode discordar, enfim, concordar, isso vai do seu critério. Eles estão falando do mercado, principalmente o mercado norte-americano. Então tem muita coisa que funciona lá, às vezes não funciona aqui. Mas uma coisa é verdade, os livros de terror, dark fantasy, esse estilo, não tava em alta 10, 15 anos atrás que nem está hoje. Ele cresceu no Brasil, né? Inclusive editoras, especialistas nessa área, cresceu muito. Então é bem interessante como que os gostos vão mudando. O último livro para terminar é o Para Ler como Escritor. O livro é excelente porque ele cita vários trechos de livros e como que o escritor construiu aqueles textos. Cada escritor que ele cita no livro. Então ele cita vários escritores, vários. E aí você vai ler como um escritor escreve aquilo, né? Porque às vezes a gente, como leitor, a gente é só consumidor ali, né? A gente vai consumindo, vai lendo, às vezes acha legal, acha bonito, se emociona, mas não sabe o porquê. Vale aí a leitura desses livros, se você quer ter bagagem aí para escrever. Tem um livro agora que eu tô lendo aí, que é da Amanda Palmer, A Arte de Pedir, isso aí. Ou apoiar o teu livro numa campanha de financiamento coletivo. De qualquer maneira, você tem que pedir. E é muito difícil de pedir. Então ela deu uma palestra no TED, que tá de graça aí pra todo mundo ver. Legal. Muito legal, Amanda Palmer. E também tem o livro, que é maravilhoso. Eu ainda não terminei, mas olha, eu recomendo. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado, Roger. Obrigado, Aline. E nos veremos no próximo podcast. Valeu. Valeu, Obrigado, tchau, Daniel. tchau. Até mais, gente. Tchau.